Olá! Bom dia! Tudo bem com vocês? Bora para nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje é de Geografia e História. Começando por Geografia. Dinâmica populacional brasileira. O que é dinâmica populacional brasileira? Dinâmica é a variação da quantidade de indivíduos de determinada população. Quem vigia essa variação? O IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na tela, então. Entende-se por dinâmica populacional o estudo da variação na quantidade dos indivíduos de determinada população. Exemplo. De acordo com os resultados do censo de 2010, realizado pelo IBGE, o que é IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na estrutura da população brasileira, tínhamos registro de 190.755.799 habitantes, mas em 2020, os dados já apontavam 208 milhões de habitantes. Ao se comparar a população brasileira em 2020 com a de 2010, verifica-se um crescimento de 9,4%. Ou seja, a dinâmica populacional verificou essa variação na população brasileira, seguindo dados de quem? Os dados do IBGE. Então, agora veremos o que é população. O que é população? População é um conjunto de pessoas que vivem em determinada região, país, cidade ou planeta todo mesmo. Na tela. Já o conceito população pode ser definido como conjunto de pessoas que residem em determinado território, que podem estar constituídas em uma cidade, um estado, um país ou mesmo o planeta como um todo. Ou seja, população é isso, é um conjunto de pessoas que vivem em determinada cidade, estado, país ou planeta como um todo. Só que vamos focar agora na população brasileira. Como formou a população brasileira? Que povos vieram para o Brasil? Quem são esses povos? Na tela. Os europeus, africanos e asiáticos que migraram para o Brasil, ou seja, vieram para o Brasil, além dos indígenas que aqui já viviam, são os formadores da população brasileira. Entre os imigrantes que entraram no Brasil, devemos distinguir os que vieram de maneira forçada, como os africanos, trazidos como escravos, e os imigrantes livres ou espontâneos. Desses grupos, os que mais se destacaram quantitativamente foram os portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Além desses povos, os sírios, libaneses, poloneses, holandeses, coreanos e chineses também contribuíram para a formação da população brasileira. Foi gente de todo lado querendo conhecer o Brasil. Entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de imigrantes, o que contribuiu de forma significativa para o crescimento populacional do país. Ou seja, foi japonês, polonês, italiano, alemão, foi gente de todo lado que veio para o Brasil, criando assim uma diversidade na população brasileira. Agora, vamos para a história, onde falaremos sobre os primeiros habitantes. Quem são os primeiros habitantes e como eles viviam? Os primeiros habitantes são os nômades. Como que os nômades viviam? Na tela. O nomadismo consiste em uma prática onde o homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes territórios. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizavam-se dos recursos oferecidos pela natureza até se esgotarem. Com o fim desse recurso, esses grupos se deslocavam até encontrarem outra região que ofereça as condições necessárias para a sobrevivência. Ou seja, os nômades viviam em determinado local. Acabava o recurso desse local, eles mudavam-se para outro local.
acabavam, mudava para outro local. Eles viviam trocando de moradia. Eles viviam da caça e da pesca, principalmente. Na tela, então, eles viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao longo do tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas atividades. Dessa forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com o desenvolvimento de novas técnicas e utensílios, passaram a caçar animais maiores, que auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. Ou seja, eles passaram a desenvolver certas técnicas. Essas técnicas que eles desenvolveram ajudaram a eles a não precisar ficar mudando tanto. Quando eles não precisaram ficar fazendo essa mudança de local, eles passaram a ser sedentários. Quando eles passaram a ser sedentários, houve então a criação de vilas, cidades e etc, etc, etc. Na tela. Sedentarização é o termo aplicado à transição cultural da colonização nômade para a permanente. O sedentarismo se tornou possível com as novas técnicas agrícolas e pecuárias. O desenvolvimento do sedentarismo aumentou a agregação populacional e levou à formação de vilas, cidades e outras formas de comunidades. Igual eu falei, quando eles não necessitaram mais de ficar mudando, criou-se vilas, cidades e etc. Se estiverem com dúvida em algum conteúdo, pode me mandar mensagem que estarei disponível. Beijos!